Olá, estamos aqui novamente dando continuidade ao nosso tempo de devocional. E essa semana, assim como a semana passada, nós estivemos falando sobre tempos de transições, tempos de grandes mudanças. A semana passada eu falei com vocês sobre gratidão e essa semana eu gostaria de falar sobre ética. Baseado em quê? Baseado no versículo 7 do Salmo 101. O salmista diz assim: aquele que pratica fraude, ele não habitará no meu santuário. E o mentiroso, esse não permanecerá na minha presença. Antes de nós começarmos a falar sobre ética, eu gostaria de falar o que é ética, lembrar um pouquinho. Eu sei que os mais velhos, eles tiveram na sua grade curricular, né? Questões morais e cívicas, questões éticas, nós tínhamos na grade curricular isso. Mas vamos relembrar um pouquinho o que é ética. A ética, ela significa tudo aquilo que diz respeito a um comportamento moral do ser humano. Então, desrespeito, quando eu digo desrespeito ao comportamento moral, ele está relacionado com a postura, com a conduta moral que o ser humano tem no meio social que ele vive. Ser ou ter uma conduta ética faz menção exatamente viver uma vida exemplar. Uma vida baseada em valores sociais e em valores individuais que nós recebemos. Por exemplo, um profissional, um líder ético é aquele que de alguma forma ele procura agir sempre de forma tal que ele não venha prejudicar terceiros. Aí eu fico pensando no seguinte, talvez você, assim como eu, já tenha sentido a seguinte sensação: quando você se posiciona no meio de uma conversa e alguém olha bem para você, porque você está fazendo um posicionamento em termos de valores, e alguém olha bem e fala assim: nossa, que mundo que você vive? A sensação que eu tenho e a sensação que certamente você tem é que, como dizem os mais jovens, estamos fora da caixinha. Mas sabe por quê? Porque de algumas décadas para cá, de uma forma muito acelerada, nós temos entrado em crises terríveis relacionadas às questões éticas. E elas são sem medidas em todos os segmentos da sociedade que nós vivemos. Parece que a mentira virou verdade, né? E falando em mentira, nós estamos durante a maior crise, estamos passando a maior crise que a humanidade, eu acredito que já tenha passado. Agora, o que é muito pior é que no meio desse caos mundial, a pior crise, fora, lógico, o número de mortes que nós vimos, a pior crise está sendo relacionada à questão ética, mas que tomou conta, assim, de todas as autoridades e em todos os lugares. E quando nós nos deparamos com esse caos ético, nós somos induzidos a uma sensação terrível de que não vale a pena. Não vale a pena ser correto, não vale a pena ser honesto, não vale a pena ser íntegro, não vale a pena não ser um mentiroso, não vale a pena. Só que nós precisamos trazer à memória também que desde quando nós nascemos, nós nos deparamos com a impossibilidade de não fazer escolhas. Pelo contrário, nós precisamos fazer escolhas diárias. E toda escolha envolve dois caminhos. E nesses dois caminhos nós temos duas possibilidades, uma correta e uma não correta. E eu preciso pensar exatamente isso, em tomar escolhas corretas, por mais difíceis que elas sejam. Escolhas sábias, por mais difíceis que elas sejam. Quando eu perco a referência, o ser humano perde a referência do que é correto, isso acarreta em grandes prejuízos para a vida dele. Então, nós estamos em tempos de muitas mudanças. Como é que nós vamos sair desse período? São tempos de grandes mudanças, mas eu volto a dizer,
E vocês ouvirão eu falar até no último devocional que nesse tempo de mudanças, as transições deverão ser feitas, baseadas, alicerçadas em decisões muito sábias, escolhas muito prudentes e muito sábias. Lembrando de onde nós partimos nessa manhã, do Salmo que diz que quem pratica fraude, esse não habitará no meu santuário, e o mentiroso, esse não permanecerá na minha presença. Eu sei que fazer escolha nesse momento em ser íntegro, honesto, não mentiroso, ter conduta exemplar é muito difícil, bastante difícil. Mas eu tenho certeza absoluta que não na nossa força, mas na força do Espírito Santo, nós conseguiremos. Faça a sua escolha. Faça a sua opção em ser o mais ético possível. Lembre-se de onde nós saímos, daquilo que nós começamos nesta manhã. Faça a opção de estar na presença permanente do Senhor e habitar com Ele no seu santuário. Que o Senhor o abençoe e, se Ele assim o permitir, nós estaremos de volta na próxima sexta-feira. Tchauzinho.